Jean Grey em Homem-Aranha 4 e o Hulk voltou a ser aquela besta indomável? E o Justiceiro, cara, mais badass do que nunca? Meu, é tanta coisa pipocando por aí que fica difícil a gente saber o que é verdade e o que é rumor. Mas calma, Sunshine, eu tô aqui pra isso. Eu já fiz um filtro e hoje eu vou passar pra vocês tudo que é oficial do novo filme do Homem-Aranha e o que são rumores, beleza? Vem comigo, vamos pro vídeo. Fala galera, Giovanni aqui e você está no cinema, no sofá. Rapaziada, o Aranha tá voltando, o amigão da vizinhança. E dessa vez vai mudar muita coisa. A fase nova ela promete ser mais intensa até agora e vem surgindo tanta informação que a gente se perde até no que é de fato oficial e o que não é, né? Mas como eu falei, relaxa porque a gente tá aqui para te ajudar, assim como a nossa lojinha, rapaziada, a lojinha da Amazon, que sempre dá aquela força na hora de você encontrar o que você precisa, seja HQ, action figure, filme ou até aquela coisa pro dia a dia. Então dá uma olhada aqui no link que tá na descrição, tem muita coisa legal lá e o melhor, que quando você compra por esse link, você ajuda demais o canal, você apoia a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Beleza? Então, galera, vamos começar e vamos começar por partes. Primeiro eu vou contar para vocês tudo que já foi confirmado de forma oficial e na sequência a gente trata dos rumores. Fechou? Então vamos lá. Uniforme. Galera, recentemente foi divulgado aquele teaser onde mostra o Tom Holland aparecendo com um novo uniforme e os fãs, assim como eu, a gente ficou o quê? Maluco, né? Isso porque lembra muito dos primeiros filmes, inclusive com Tobey Maguire. Aquele traje feito com tecido alto, sabe? Aquele alto relevo. Simples, só que muito bem feito. E só aqui já deixa o coração quentinho. E esse visual mais clássico tem todo sentido, porque o filme do Homem-Aranha 4 ele é inspirado num arco polêmico dos quadrinhos chamado Brand New Day, que é o nome do filme, inclusive, onde o Peter Parker ele tem a sua identidade secreta esquecida por todo mundo e precisa recomeçar do zero, que é exatamente o que aconteceu lá no Sem Volta Pra Casa. Agora o Peter ele volta às origens, agora como amigão da vizinhança em Nova York, enfrentando crimes urbanos e tentando achar o seu lugar no mundo. De novo, né? De novo ele vai ter que se encontrar e finalmente algo mais urbano, né, galera? E é justamente para reforçar esse novo começo mais pé no chão que veio uma confirmação que eu sei que muita gente vai gostar, cara. A gente vai ter muitas cenas de web swings feitas de forma prática. E o que isso significa? Câmera na rua, ou seja, o Homem-Aranha se jogando entre prédios, corda e ação real, rapaziada. Inclusive, com uma cena de perseguição inteira gravada dessa forma. Cara, é pra arrepiar ou não é? Até porque a última vez que a gente viu isso foi em Espetacular Homem-Aranha, cara, ou seja, há longos 14 anos atrás. Eu tô ficando velho, hein, rapaziada. Mas, finalmente, a gente vai conseguir ver de novo esse espetáculo. Elenco. Galera, no elenco, o trio principal tá confirmado. Então, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon voltam. Só que o que tudo indica é que a MJ e o Ned não terão tanto tempo de tela dessa vez, já que o filme em si ele vai ser mais centrado no Tom Holland agora, no Peter Parker, no Homem-Aranha. E por outro lado, a Sadie Sink e Lisa Collins Zayas também estão confirmadas, só que com papéis ainda em segredo, não sabemos. A gente tem também o Michael Mando, que tá de volta como Mac Gargan, você lembra do Escorpião? Lá da cena pós-crédito, de volta lá do Homem-Aranha? Meu, faz tempo, já tinha até esquecido isso aqui, tive que puxar na memória. Esse cara aqui, no caso, ele estava jurando vingança contra o Homem-Aranha, só que, ao que tudo indica, ele vai ser só mais um cara no caminho dele, sem muita relevância. E se o elenco aqui ele tá muito bom, ele tá forte, cara, a equipe técnica ela tá muito boa também. Isso porque a gente tem a direção por conta do Dustin Daniel Cretton, o mesmo de Shang-Chi, ou seja, uma ação boa e uma emoção com certeza a gente vai ter, a gente pode esperar no mínimo. E quem comanda a fotografia é o Brett Pollack, que basicamente é quem dá a cara pro filme. Então, iluminação, cor, estética, tudo passa pela lente dele. E é com essa informação que vem um detalhe muito interessante, rapaziada. Os fãs eles descobriram o Pinterest do Pollack. Mas por que isso é importante? O que interessa o Pinterest do cara? Calma, rapaziada, que é agora que vai vir a parte boa. O Pollack, ele estava salvando todas as suas referências pro filme lá. Claro que assim que ele percebeu, ele correu, trancou o perfil, só que aí foi tarde demais, porque o que vazou, rapaziada, foi insano. Esse cara deve ter tomado um salve lá. Entre as imagens tinha a foto do Homem-Aranha ao lado do Hulk. Então, meu, sem querer foi o próprio Pollack que acabou confirmando pra gente a participação do Hulk no filme. Embaçado. E tem mais. Nas imagens tinham fotos como itens de costura e do lado do traje do Homem-Aranha.
O que é bom demais, porque aqui o Peter ele vai ter que recriar seu uniforme à moda antiga, sem a tecnologia Stark. Cara, é uma cena que a gente, fã, tava sentindo falta, que é um momento clássico do herói. Uma outra imagem era o Peter com o uniforme todo rasgado e sangrando. E o melhor disso daqui é que todas as imagens salvas tinham uma coisa em comum entre elas. Era tipo um ambiente, sabe, tristes. Fotos bem depressivas, melancólicas, sabe? O que não pode ser diferente, até porque a gente lembra o que aconteceu no último filme e a fase que o Peter está vivendo. Mas, enquanto isso, o Peter ele vai ter algumas pessoas ali para se distrair, porque tivemos mais confirmações. A gente tem o Jon Bernthal como Justiceiro, o Mark Ruffalo como Hulk, assim como eu falei. E lembra que eu falei também do arco Brand New Day? Então, nele todo mundo esquece o Peter, menos uma pessoa. E essa pessoa é o Hulk. O Hulk, muito provável, vai ser o único que lembrará do Peter nesse filme. Mas aqui a gente tem um ponto, porque tem cartazes que foram vazados de Procurado com o rosto do Bruce Banner. E isso foram vistos nos bastidores de gravações em Glasgow, que foi transformado em Nova York. Mas por que o Hulk estaria procurado, você deve estar me perguntando. Ele tá tão galera, ele tá tão firmeza, selfiezinha, pá. Bom, pra gente entender isso, agora sim a gente entra nos rumores. Galera, vamos lá. Seguindo com o Hulk, há uma teoria de que o vilão principal do filme vai ser o Homem Negativo. E aí ele vai usar os seus poderes para controlar ou manipular emocionalmente o Hulk, fazendo ele voltar a ser aquela besta, sabe, enjaulada, maluco, que a gente gosta pra caramba, espero que façam algo decente com ele. É isso. E aí o vilão será o responsável por conectar ali o Homem-Aranha, o Justiceiro e também o Hulk. E mais, rapaziada, uma coisa muito boa que tá dizendo nos rumores é que o Justiceiro ele vai vir armado até os dentes, cara. Um homem vem com arsenal de respeito, além de estar com um tom mais sanguinário do que o normal. E vai ter que ser mesmo, porque para ele conseguir cruzar o caminho do Homem-Aranha e do Hulk, não é fácil. Então, segundo o que tá rolando também nos bastidores, esse novo Peter Parker ele vai viver a maior parte do seu tempo só como Homem-Aranha. Quase que sem momentos para a vida dele, inclusive. Sem descanso, só porrada, workaholic, é trampo, irmão, escala 6x1. E tudo isso por causa do momento psicológico que ele tá vivendo, que tá tendo que carregar o peso de ser esquecido por todo mundo, como se ele tivesse desistido de ser o Peter e virado só um Homem-Aranha agora. E isso, inclusive, pode ser um motivo para ter tantos vilões, porque além do Escorpião, que já foi confirmado, rumores apontam nomes como o Boomerang, Lápide, Tarântula, sendo personagens que vão cruzar ali o caminho do Homem-Aranha. Agora, sobre a Sadie Sink, oficialmente ela está confirmada no elenco e foram surgindo várias teorias aqui, cara, várias. Mary Jane, por exemplo, Jean Grey, até a Gwen. Só que a teoria mais quente do momento é que ela vai interpretar uma personagem original chamada Carly. E os fãs aqui mais atentos estão ligados que nos quadrinhos existe uma Carly Cooper, que já foi namorada do Peter por um tempo. Então, parece que essa Carly aí pode ser uma versão adaptada, assim como foi a MJ do MCU, né? E se for isso mesmo, rapaziada, segura a emoção, porque vem romance entre dois novos personagens e drama pesado por aí. E outra coisa, né? Seja oficial ou teoria, o que vem por aí nesse filme, cara, pode ser uma das coisas mais legais já feitas nos filmes de Homem-Aranha. E se for tudo isso mesmo, segura o coração porque, cara, vai sangrar. Pois é, galera, uma coisa eu garanto pra vocês, é que eu vou assistir esse filme na pré-estreia. Eu vou estar lá no primeiro lugar da fila e eu não vou perder isso aqui, mas por nada. Esquece, tô lá e vou ser o primeiro. E aí, rapaziada, eu queria saber de vocês. Gostaram das teorias? Vocês acham que isso vai acontecer? Inclusive, acham que tá no caminho certo? Deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de ler tudo um por um. E se você ficou comigo até agora, eu convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele likezão que apoia demais o nosso trabalho. Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!